E qual a principal causa de sangramento digestivo baixo? Essa é uma pergunta frequente de prova. Vai depender da idade, mas no geral, a principal causa de sangramento é a doença diverticular. Aqueles divertículos do cólon que são falsos divertículos. Por que são falsos? Porque são divertículos adquiridos que ocorrem com o avançar da idade e não têm todas as camadas da parede do intestino. Nada mais é do que uma herniação da mucosa e da submucosa em direção à serosa, em pontos de fraqueza de entrada dos vasos. Olha que interessante, dá para ver que na base do divertículo costuma ter um vaso. Por isso que existe sangramento, porque se passar um pedaço de fezes ali, pode lesar esse vasinho e começar a sangrar. Os divertículos são muito comuns na população. Depois de 50 anos de idade, 1/3 da população tem. Depois dos 70, 2/3. Quanto mais idoso, mais chance de doença diverticular e mais chance de ter uma hemorragia digestiva baixa. É bom lembrar também que esses divertículos eles podem se espalhar por todo o cólon, principalmente do lado esquerdo, do cólon esquerdo e do sigmoide. Mas cuidado com a pegadinha. Quando a gente tem dois divertículos, um à esquerda e um à direita, o divertículo da direita tem mais chance de sangrar do que o da esquerda. Sabe por quê? Porque o divertículo da direita costuma ser hipotônico, com a base larga, então ele expõe o vaso. O divertículo da esquerda costuma ser hipertônico, com o colo estreito, então ele tem mais chance de obstruir e causar diverticulite, que é outra complicação da doença diverticular. Então não vamos confundir. A doença diverticular pode complicar como hemorragia, que é a principal causa de hemorragia digestiva baixa, e pode se complicar também como diverticulite, que é uma causa de abdômen agudo inflamatório. Então são coisas diferentes que podem acontecer com a mesma doença. Agora, quando um divertículo está sangrando, imagina a gente fazer um exame de imagem e encontrar um divertículo cheio de sangue. O que vai acontecer com os outros divertículos? Eles também vão ficar cheios de sangue. É muito difícil para o endoscopista, lá durante a colono, ele identificar exatamente qual é o divertículo que está sangrando. Ele pode dar uma sorte de lavar, de ver o vasinho ali e até realizar um tratamento e cauterizar. Mas muitas vezes, quando a gente tem sangramento por doença diverticular, a gente não descobre a causa. Isso vai ser fundamental para o nosso tratamento. Agora, eu já vi questão de prova perguntando qual é a segunda causa mais comum de hemorragia digestiva baixa. E a resposta é a angiodisplasia. O que é angiodisplasia? É uma malformação arteriovenosa, um conjunto de vasinhos que estão ali bem superficiais na mucosa. O que a gente tem que saber dessa angiodisplasia é que ela pode ter um sangramento, muitas vezes um sangramento lento, gradual, mas ele pode ser volumoso e até chocar o paciente. E o importante é que ela é muito comum em pacientes idosos e também no cólon direito. Então olha que interessante. Divertículo a gente tem mais à esquerda, mas o da direita tem mais chance de sangrar. Angiodisplasia pode ter em qualquer lugar do tubo digestivo. Onde que ela mais sangra? No cólon direito, no seco, no ascendente. Tem questão sobre isso, a gente não pode errar de jeito nenhum. E muitas vezes o endoscopista vai encontrar na coluna uma área de porejamento, está babando ali o sangue. Ele pode cauterizar a lesão e realizar o tratamento. E às vezes o paciente pode ter as duas coisas, pode ter divertículo e angiodisplasia. Então, sempre pensar em pacientes mais idosos com sangramento do cólon direito. Outra causa de sangramento digestivo que não pode ser menosprezada são os tumores, as neoplasias. Aqui tem um pouco de diferença, porque o paciente com câncer coloretal ele não costuma chegar chocado no pronto-socorro por hemorragia digestiva, não. Ele pode ter um sangramento mais lento e gradual. Ele pode perceber sangue nas fezes, ou ele pode ter um sangue oculto nas fezes positivo, mas classicamente é o paciente que chega com anemia crônica. Por isso que todo paciente com anemia crônica precisa obrigatoriamente realizar endoscopia e colonoscopia. Muitas vezes é o momento do diagnóstico do câncer. Então, cuidado com questões de prova e na nossa vida prática também. Agora, se a questão da prova colocar um paciente mais jovem, um adulto jovem, um adolescente, não podemos esquecer das doenças inflamatórias intestinais. Tanto a doença de Crohn como a retocolite ulcerativa podem causar hemorragia digestiva baixa. Nesse caso, é comum a gente ter na questão sinais inflamatórios. O paciente vai ter febre, aumento de provas inflamatórias, perda de apetite, perda de peso,
má absorção intestinal, até algum quadro de desnutrição, fezes com muco e sangue, tem que pensar em doença inflamatória intestinal. E aí vai ter que fazer o exame de imagem através da colonoscopia ou a investigação do intestino delgado para dar o diagnóstico. A gente vai pensando também pela idade. E se for uma criança, a gente não vai pensar em sangramento por doença diverticular do cólon, angiodisplasia, tumor. A gente tem que pensar na principal causa do sangramento digestivo na criança, que é o divertículo de Meckel. Nesse caso, é um divertículo verdadeiro, porque ele contém todas as camadas da parede do intestino. Normalmente, ele é localizado a cerca de 40 a 60 centímetros da válvula iliocecal, ali no final do ilho. Está sempre nessa posição. E o que pode acontecer é que dentro desse divertículo de Meckel pode aparecer uma mucosa que não é do intestino delgado, uma mucosa gástrica, uma mucosa pancreática lá dentro, a gente chama de mucosa ectópica. E essa secreção, imagina uma mucosa gástrica produzindo ácido ali dentro, ou suco pancreático. Isso vai erodir, machucar a mucosa e causar sangramento. Normalmente são sangramentos de pequeno volume e uma criança com anemia crônica também deve ser investigada para a presença de divertículo de Meckel, que é a principal causa de hemorragia baixa na criança. A gente não pode esquecer nunca das doenças anorretais. Aliás, na maioria das vezes, quando se pergunta qual é a principal causa de hemorragia digestiva baixa, a gente está excluindo as doenças anorretais, porque senão a hemorroida vai ser a principal causa. Mas grande parte da população tem doença hemorroidária e muitas vezes isso nem entra na conta, no cálculo. Sempre, qualquer paciente que tem sangramento digestivo vai precisar de um toque retal e de uma avaliação da região anal, de preferência através de uma anoscopia. Se a gente vê que tem uma lesão ali no ânus, seja uma doença orificial ou uma neoplasia que está com sangramento ativo, isso pode ser a causa, mas cuidado. Não é porque a gente encontra uma hemorroida, uma doença hemorroidária, que ela vai ser a culpada do sangramento. É preciso sempre continuar a investigação.